Olá, curiosos! Eu me chamo Cris Pereira e esse é o canal Almas de Biblioteca. Hoje eu trouxe o livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lembeck. Logo aqui na capa ela fala assim: por que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Então, desse livro aqui, hoje eu quero destacar a parte em que ela fala a respeito do jejum de dopamina, onde ela traz o acrônimo, né, dopamina, e ela dá um passo a passo a respeito desse jejum. Nesse capítulo, a doutora Ana traz o caso de uma paciente chamada Delila, uma adolescente. Essa adolescente chega ali obrigada pelos pais, pelo fato dos pais acharem que ela está fumando cannabis demais. E ela chega reclamando muito revoltada, dizendo que o problema não é a cannabis, o problema é a ansiedade. Ela fuma pelo fato de ter essa ansiedade. E a partir daí a doutora diz que ficou um pouco receosa, mas não pelo fato dela não saber o que fazer, e sim pelo fato de achar que a menina de repente não fosse seguir o seu conselho. O jejum de dopamina tem a finalidade de restaurar o equilíbrio, a homeostase, e renovar a nossa capacidade de sentir prazer, de experienciar prazer de muitas formas diferentes. Através desse acrônimo, a gente tem mais facilidade de lembrar esse passo a passo. Vamos lá? D de dados, ou seja, ela reúne os fatos simples de consumo: o que, quanto e com que frequência. O de objetivos. No caso da paciente dela, né, a Delila, o que fumar provoca nela. Então, por mais que o comportamento seja irracional, existe uma lógica pessoal por trás. Atrás de todo o comportamento e atrás de todo o uso de substâncias com alta dopamina, existe uma lógica, existe um motivo, um porquê. Então, ela coloca aqui uma lista bem grande, mas eu vou citar alguns mais comuns, que seriam para se divertir, para se adaptar, aliviar o tédio, lidar com o medo, lidar com a raiva, com a ansiedade, com a depressão, com a insônia, com a desatenção, com a fobia social, né? Então é uma lista muito grande e com certeza você consegue se encaixar em um desses motivos aqui, que é um motivo realmente do nosso dia a dia. Ninguém está livre disso, a gente não está falando só de substâncias tóxicas, a gente fala também de comportamentos. Inclusive, nesse livro, ela cita um dos comportamentos dela mesma, que ela tinha um vício em romances, mas romances com um intuito que depois virou mais um cunho sexual, entende? É bem interessante o relato dela mesma, né, aqui nesse livro. Vamos continuar então, vamos prosseguir. P de problema. Todo consumo de drogas de alta dopamina nos leva a algum problema. Um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema moral. Ela utiliza aqui uma frase que diz assim: o mundo é sensorialmente rico, mas muito pobre em causalidade. Traduzindo, um bolo de chocolate é delicioso na hora, mas se consumido todos os dias por um longo tempo, ele vai lhe trazer muitos problemas. Faz todo sentido. A de abstinência. A doutora explica para a Delila que o que parece ser, na verdade, a cannabis tratando a ansiedade, é a cannabis tratando a abstinência da última dose. Então, a cannabis não seria a cura, ela seria a causa. E para ter certeza disso, ela coloca um prazo aqui de pelo menos um mês. Lógico, pode variar de pessoa para pessoa, mas ela costuma trabalhar isso num período de um mês. Um mês sem a cannabis para ter a certeza que a cannabis é a causa e não a cura da ansiedade. O M é M de Mindfulness, e essa parte aqui é bem interessante porque é bem contraintuitivo. A doutora fala para ela assim: eu quero que você se prepare para se sentir pior antes de se sentir melhor. Ou seja, ela pede para que ela tolere a dor. Porque a partir do momento que a gente tem essa abstinência, que a gente exclui essa dose de dopamina,
Os sentimentos, as emoções vêm com tudo para cima da gente, né? Porque a gente usava essa substância justamente como fuga, né? Não sentir não pensar o que a gente estava pensando, não sentir o que a gente estava sentindo, seja medo, seja ansiedade, seja depressão. E a gente tem que realmente encarar o que está acontecendo, qual é o sentimento, sem julgamento, para que a partir dali a gente tome então uma atitude, realmente entenda e realmente acolha o que está acontecendo. Né? Por isso que a gente coloca aqui, o Mindfulness é muito essa questão de você observar o que você está pensando, o que você está sentindo, mas sem julgamento, que é necessário uma acolha, né, para que a gente consiga então resolver essa questão. Essa parte é muito interessante. N de novos passos. Segundo a experiência clínica da doutora, é possível que as pessoas, pacientes com dependência menos severa, possam voltar a utilizar, porque normalmente é a vontade da maioria. Então possam voltar a utilizar, mas de maneira controlada. Aí vem o E, que é a última letra, né, em inglês, porque é dopamine, e vem esse E de experimento. Então, nesse experimento, ela vai fazer esse controle para que o tiro não saia pela culatra e a pessoa volte a utilizar, e quando vem um efeito rebote, nesses casos, vem de uma forma até pior. Então é isso, eu agradeço muito por vocês estarem comigo aqui no canal. Se vocês gostaram, por favor, se inscreva, que é muito importante nesse início, e lógico, deixe seu like aqui no vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.